Essa foi uma das maiores farsas da música dos últimos tempos. Afinal, muitas pessoas acabaram ouvindo a música de Michael Jackson e sequer sabiam que na verdade não era ele que estava cantando, e sim um cover que muitas pessoas sequer sabiam o nome. Mas é claro, eu vou revelar para vocês até o fim desse vídeo toda a história sobre o cover que enganou milhões de fãs de Michael Jackson e que teve o aval da Sony para fazer isso. Quer saber um pouco mais dessa história? E é claro, saber quais músicas de Michael Jackson não foi ele quem cantou? Espera mais um pouco que você irá saber toda a verdade escondida durante anos nesse vídeo aqui. Então se inscreve no canal e é claro, compartilhe esse vídeo para todos os amigos. Falar sobre Michael Jackson é falar sobre o artista que redefiniu o que significa ser uma estrela global. Conhecido como o rei do pop, ele não apenas cantava e dançava, ele transformou a música e o vídeo em uma forma de arte cinematográfica. Afinal, Michael, que havia começado a carreira aos 5 anos no grupo Jackson 5, ao lado de seus irmãos, desde cedo se destacou como a alma do grupo, com sucessos como I Want You Back e ABC. E é claro, desde cedo ficava ali, claro que o talento dele era maior do que o palco conseguia comportar. E após ter saído da sua carreira em grupo, ele decidiu fazer sua carreira solo. E foi quando Michael atingiu níveis que nenhum artista havia alcançado anteriormente, já que Thriller é até hoje um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, quebrando barreiras raciais da MTV e provando que um disco de pop poderia ter rock, R&B e funk. Além disso, Michael se destacava também por conta de seus passes de dança, como o Moonwalk, criado em 1983 durante a celebração da Montal, e também Michael se destacava também em ter feito vários videoclipes com um nível muito alto de produção, criando videoclipes com conceito de longa duração, como Thriller e Smooth Criminal, mostrando uma história além da própria música, e é claro, elevando o nível de produção da indústria como um todo. Michael era um ser perfeccionista obsessivo, e sua influência na dança e na moda, como a luva branca e as jaquetas militares, é visível em quase todos os artistas pop de hoje. Além disso, ele foi um grande filantropo, compondo hinos como We Are The World e Man in the Mirror, focado em paz e caridade, além de, é claro, ser reconhecidamente o artista que mais doou dinheiro para a caridade na história. E a vida de Michael também foi marcada por isolamento e polêmicas. Sua mudança de aparência física, a construção do Rancho Neverland e as batalhas judiciais criaram uma imagem pública de alguém que tentava recuperar a infância que nunca teve. Infelizmente, ele veio a falecer em 25 de junho de 2009, enquanto se preparava para a turnê de despedida This Is It. Porém, mesmo tendo uma morte prematura aos 50 anos de idade, Michael ainda assim não deixou de ser um grande artista. Afinal, até hoje, ele é o artista que em todos os anos, desde sua morte, ele foi o artista morto que mais ganhou dinheiro. E é claro que a gravadora Sony, que detinha parte dos direitos musicais do mesmo, sabia que a sua morte era uma mina de ouro a ser explorada. Foi então que em dezembro de 2010, a Sony Music e o espólio de Michael Jackson lançaram o álbum Michael, com 10 faixas inéditas, incluindo 3 músicas polêmicas como Breaking News, Keep Your Head Up e Monster, com a participação do rapper 50 Cent. A promessa era de um relançamento da genialidade de Michael Jackson para as novas gerações, mas o que veio à tona foi uma das maiores fraudes já vistas na história da música. Essas músicas, que ficaram conhecidas como faixas Cássio, foram entregues à Sony pelo amigo da família Ed Cássio e seu parceiro James Port, que afirmaram que Michael as gravou em 2007 no porão da sua casa de Cássio. O problema, segundo a família de Michael Jackson, os vocais não eram do cantor e eles não estavam sozinhos. Antes mesmo do lançamento do álbum, membros da família de Jackson alertaram: os vocais não eram de Michael. A mãe do cantor, Katharine Jackson, e seus irmãos Randy, Germane, Latoya e Jack, além, claro, de seus sobrinhos, afirmaram publicamente que as músicas eram falsas. A Sony e o espólio alegaram ter feito uma investigação minuciosa com peritos forenses e produtores que teriam garantido a autenticidade dos vocais. O encarte do álbum estampava a frase que todos os vocais foram performados por Michael Jackson. E a música Breaking News
foi liberado antecipadamente no site oficial de Michael Jackson em 8 de novembro de 2010, e a recepção foi imediata. Milhares de fãs denunciaram que a voz não era de Michael, e a reação da Sony foi desacreditar os próprios fãs. A música Breaking News de Michael Jackson aborda de forma direta o impacto negativo da cobertura midiática constante sobre sua vida. A música expressa o incômodo do artista com a invasão de privacidade e a distorção de sua imagem pela imprensa. No trecho em que diz: Everybody watching the news, I'm Michael Jackson. They wanna see that I fall, cause I'm Michael Jackson. You write the words to destroy like it's a weapon. You turn your back on the love and you can't get it again. Fica evidente o sentimento de perseguição e a sensação de que sua vida era constantemente vigiada e explorada. Já no trecho Você escreve palavras para destruir como se fosse uma arma, Michael critica o poder destrutivo das manchetes sensacionalistas que tratam sua imagem como um alvo. Ou seja, a música era bem relacionada com o que Michael Jackson vivia e tinha vivido nos últimos anos de sua vida. Porém, a suspeita sobre a verdadeira voz recaiu sobre o cantor Jason Malak, conhecido por soar muito parecido com Michael Jackson. Seu antigo produtor, Tony Curtis, declarou publicamente que não havia dúvida de que era Malak cantando, e laudos periciais reforçaram a acusação. O vibrato até a dicção e o sotaque não correspondiam ao de Michael, mas batia com o do cover. Um dos peritos, Dr. George Papcon, concluiu que parte das músicas usaram ad-libs retirados de canções anteriores de Michael Jackson, como Earth Song, e foram inseridos nas faixas falsas para simular a autenticidade. Em 2018, Malak contratou um advogado e teria se preparado para confessar, pedindo inclusive que as músicas fossem relançadas com seu nome. Mas segundo os advogados de Vera Serova, a fã que moveu o processo, a Sony cancelou uma reunião de última hora e rompeu o contato com o advogado do cantor. Indignada, a fã de Michael, Vera Serova, entrou com uma ação coletiva contra a Sony, o espólio de Michael, Ed Cássio e James Port, alegando fraude e propaganda enganosa. Inclusive, Michael, Ed Cássio e James Port foram considerados compositores da música Breaking News. Ou seja, se nem a voz de Michael era verdadeira nessa música, será que a composição também não era? Pergunta no ar. Em 2022, Serova venceu. A justiça determinou que a descrição no encarte do álbum era publicidade enganosa, e dias antes do julgamento, a Sony e o Sporio decidiram remover as faixas Cássio de todas as plataformas digitais. O álbum Michael foi relançado em versão reduzida, sem as músicas contestadas. Importante dizer é que a fã de Michael, que moveu o processo contra a Sony, não recebeu dinheiro algum do acordo. Sua única exigência era a retirada das músicas falsas do catálogo oficial do artista, e ela conseguiu. Mesmo com a remoção das faixas, a Sony nunca pediu desculpas nem ofereceu reembolso aos fãs que compraram o álbum enganados, e os CDs físicos com as faixas ainda circulam no mundo todo, mesmo após o veredito judicial. Pois é, uma fã acabou fazendo com que a Sony se curvasse diante da grandeza do astro. Afinal, as músicas Breaking News, Keep Heard Up e Monster tiveram que ser retiradas. Outra polêmica envolvendo Michael Jackson foi de que no ano de 2012, o site TMZ acabou afirmando que a filha Paris Jackson, de Michael Jackson, havia afirmado que o mesmo não estava cantando na música Hold My Hand com a participação de Akon. Porém, posteriormente, Paris Jackson teve que vir a público no Twitter para afirmar que em Hold My Hand era o pai dela cantando de verdade. E é claro, foi um alívio. Afinal, essa música é muito boa e muitas pessoas gostavam muito dessa música por também ela trazer aquela vibe de Michael Jackson. Mas mesmo assim, não tira o peso de que a Sony acabou fazendo esse tipo de falcatrua para tentar lucrar a morte do astro. Já no ano de 2026, o cover Jason Malak continua ativo como cantor independente, mantendo uma presença constante no cenário musical, embora ele esteja longe dos grandes holofotes da mídia tradicional. Ele tem alguns lançamentos no YouTube e, é claro, lá é possível verificar músicas recentes de como a voz dele ainda continua sendo bastante parecida com a voz de Michael Jackson.
That's the time when you keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Pois é, você sabia dessas polêmicas envolvendo a voz de Michael Jackson? Comenta aí embaixo o que vocês acham e, é claro, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, além de se inscrever no canal.